do uso do multímetro, uma das partes que eu considero das mais importantes, que é o uso de medida de resistência. Essa medida de resistência nós medimos vários pontos do carro. Nós medimos resistência de sensores, de atuadores, fazemos continuidade nos fios, testamos os relés, a bobina dos relés, as bobinas e muitos outros. Então, pessoal, venham comigo. Verificando essa unidade no quadro aqui, o que simboliza a resistência, pessoal? A resistência ela é simbolizada pela letra grega ômega, essa simbologia aqui que a maioria das pessoas aí conhece, estudou no ensino médio aí e tal, quando estava fazendo física. Então, toda vez que for medir resistência em algum lugar no veículo, tem que obrigatoriamente colocar nessa escala, desse ponto até esse aqui. Pessoal, existe um pré-requisito para se medir resistência. É algo que não foi falado até agora, mas chegou a hora. Toda vez que for medir resistência, seja ela qual for, seja o valor que for, obrigatoriamente o circuito tem que estar desenergizado. Não podemos medir resistência com o circuito alimentado, positivamente ou negativamente. Negativamente porque aí atrapalha os testes e positivamente entra em curto essa ferramenta, beleza? Então vamos lá, pessoal. A menor unidade que nós conseguimos medir de resistência é 200 ohms. A segunda escala é 2.000 ohms. A terceira escala, 20.000 ohms. A quarta escala, 200.000 ohms. E a última escala, 2 milhões de ohms. Por que do surgimento desse carro, pessoal? Aqui nós temos 200 unidades, beleza? Aqui nós temos 2.000. Quando eu tenho 1.000 unidades, a gente chama de quilo. A gente diz que a gente tem 1 kΩ. A gente simboliza ela com o número 1, a gente escreve dessa forma, 1K ohm. Beleza? A gente bota um ponto aqui e bota 1K ohm, 1 kΩ. Ou que é igual a 1.000 ohms. Ok? Então se eu tenho aqui 2.000 ohms, eu tenho 2K. Se eu tenho aqui 20K, eu tenho 20.000. Se eu tenho aqui 200K, eu tenho 200.000. Se eu tenho aqui 2.000K, eu tenho 2 milhões. Então está aqui simbolizado do lado aqui. Então as escalas 200 unidades, 2.000, 20.000, 200.000 e 20 milhões. Qual é o requisito para a gente saber o que a gente vai medir, pessoal? Normalmente, quando a gente vai medir resistência, a gente está escrito nos manuais lá qual é o valor que tem que apresentar. Diante desse valor, a gente escolhe a escala. Por exemplo, se o manual me diz lá que a minha medida lá tem que ser entre 50 e 120 ohms, a escala adequada aqui seria 200. Por outro lado, se a escala me diz lá que a medida é entre 1.500 e 1.800 ohms, a escala mais adequada seria 2.000. Se ela me diz que a medida lá é 13.000 ohms, a minha escala adequada é 20K. Se ela diz que o valor tem que ser entre 170 e 190 mil ohms, a escala adequada 200K. Se ela diz que é 1 milhão e 500 mil ohms a 1 milhão e 800 mil ohms, a escala adequada é 2 milhões. Ok, pessoal? Então, pessoal, nós faremos agora um teste prático aí das medidas. Eu vou fazer só uma demonstração prática aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como que ficaria isso. No caso de medir uma resistência. Só para a gente entender, a gente vai fazer logo mais na prática. Não muda muito. Vai acontecer a mesma coisa que a gente faz nas outras medidas. Se vocês observarem, olha só, para medir resistência está aqui a simbologia. Então, para medir resistência, eu coloco no mesmo lugar onde está o V. Está aqui o símbolo de resistência, a letra grega, ômega. E a minha resistência, como é que eu meço? Se eu tivesse uma resistência aqui, eu colocaria ela em série com o circuito. Imagina lá um valor que ela tem que dar 25 ohms. Por exemplo, esse valor teria que ser representado aqui agora na tela do equipamento, só dando um exemplo, se ele é 25 ohms, a escala adequada para medir seria essa escala de 200. Ele ia me mostrar, vou dar um exemplo aqui, ele me mostraria lá na tela 25 ohms. Não ia aparecer o símbolo só para a gente saber. Então, só para vocês entenderem a forma correta de fazer essa medida.
Uma coisa que eu ainda não falei, pessoal, mas a gente deve se atentar, eu nunca devo selecionar o teclado do multímetro com os equipamentos ligados. Eu tenho sempre que desligar os cabos do multímetro e fazer a seleção. Só depois que eu vou medir, seja resistência, seja tensão, seja corrente. Tudo que eu for medir, eu tenho que ter esse cuidado na hora de resistência para desligar, ok? Então, pessoal, por enquanto é só. Eu vou fazer agora o teste prático de várias medidas de resistência para que nós possamos fixar, ok? Até mais. Pessoal, agora faremos a medida prática de resistência. Eu vou selecionar o equipamento. Eu vou selecionar na menor medida aqui, no caso, 200 ohms. Vou fazer a ligação do cabo negativo. Está mais do que claro que toda vez é no com. Fazer a ligação para medir resistência. Como vocês podem ver, a simbologia está aqui. A letra grega ômega. Essa ferradurazinha aí. Então a ligação é aqui. Já está, né, a seleção em 200. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar um fio comum e vou fazer um teste de continuidade nesse fio, para saber se ele tem continuidade, se ele não está quebrado e tal. Eu vou colocar uma das pontas do multímetro de um lado do fio e a outra ponta eu vou colocar do outro lado e eu vou ver se tem continuidade. Olha só, como vocês podem ver, está marcando aí o valor de resistência muito próximo de zero. Tem um requisito aqui que a gente não pode esquecer. Toda vez que eu estiver medindo continuidade ou uma resistência, antes de eu fazer as medidas, eu obrigatoriamente tenho que encostar os dois cabos do multímetro um no outro para saber se está dando continuidade, se não tem um valor alto de resistência. Como que isso é feito? Esse número que vocês estão vendo aí, esse I é de infinito, significa que o circuito está aberto, eu não estou medindo. Então o que eu tenho que fazer? Eu encosto os dois cabos um no outro aqui e olho se vai se aproximar, tem que dar muito próximo de zero o valor, tá? Vou encostar aqui. Olha só, como vocês podem ver, está dando 0,4, ou seja, o valor que nós medimos está dando 0 ohms, que esse 0,4 aqui que vocês podem ver é da ferramenta, e a resistência que está tendo entre a ferramenta e os cabos, ok? Então agora, pessoal, faremos a medida de resistência que vai dar um valor acima de zero. Eu vou usar uma peça conhecida, eu vou testar a bobina de um relé auxiliar. Provavelmente ela vai dar um valor aí acima de 50 e abaixo de 80, ok? Pelos conhecimentos. Isso é só para a gente ver o multímetro marcando a resistência. Então, pessoal, se eu vou medir algo que eu sei que eu já tenho certeza que está entre 50 e 80, eu vou colocar na escala de 200, ok? Na mesma medida. Então vamos ao teste. Olha só, olha o valor na tela do equipamento. Olha o valor, pessoal, deu 73, né? É esse valor aí. Então estou medindo a bobina de um relé auxiliar. Isso olha só, vocês podem ver, estou pegando um lado da bobina e o outro e estou medindo. Eu não posso tocar as mãos nos cabos quando eu estiver medindo. Aqui eu estou tocando só um lado, não vai fazer muito efeito. Eu não estou fechando o curto com as minhas duas mãos, mas eu não posso tocar. Evitar sempre de tocar a mão na ponta das garras, tá? Tá ok? Então, 73,2. Então tá aí, pessoal, demonstrado os testes aí práticos, né, da medida de resistência. Não tem dificuldade nenhuma. Eu creio que todo mundo aí vai saber fazer. É só ler o manual e escolher a escala mais adequada e não esquecer daquele detalhe que a ferramenta, que o circuito tem que estar desenergizado. Se não estiver, pode danificar o equipamento, ok? Um abraço a todos, mais uma vez, obrigado pela compreensão e se inscrevam no canal. Se tiverem gostado aí, se inscrevam, colocam a mãozinha para cima aí para ajudar o Jacozinho aí, porque eu faço isso de coração, pessoal, e espero de fato ajudar vocês aí no dia a dia a aprender a lidar com essas ferramentas aí e com os diversos sistemas eletroeletrônicos e mecânicos dos veículos. Até mais, um abração.